nós recebemos nos nossos estúdios em São Paulo a governadora de Pernambuco, Raquel Lira, candidata à reeleição, para falar sobre vários assuntos. Governadora, seja bem-vinda à CNN Brasil e ao Bastidores CNN. Eu gostaria de abrir a nossa conversa perguntando sobre o palanque nacional da senhora. A senhora já disse que é apoiadora do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele, no entanto, sinalizou que vai apoiar João Campos em um vídeo. A senhora, como tem lidado com essa situação? Vai dar palanque para o Ronaldo Caiado do partido da senhora, mas também para o presidente Lula? Gustavo, Tainá, boa tarde. Uma alegria poder estar aqui de novo na CNN, a todos aqueles que nos ouvem e nos veem. Uma alegria de a gente poder falar sobre o momento que nós estamos vivendo no estado de Pernambuco. Você me pergunta sobre o palanque nacional e é claro que eu vou falar sobre Pernambuco. E a gente conseguiu parceria extraordinária com o governo federal. Eu quero agradecer ao presidente Lula e aos seus ministros pela oportunidade que a gente tem tido de poder fazer entregas sonhadas em Pernambuco há muito tempo. A gente tem conquistado indicadores importantes como a maior geração de emprego dos últimos 15 anos em Pernambuco. O estado que tem crescido a sua economia, como no primeiro quadrimestre o que mais cresceu no Nordeste brasileiro. Fechamos o primeiro quadrimestre como o estado que mais cresceu o comércio varejista no Brasil, o segundo estado que mais gerou emprego na construção civil. Isso tudo não é fruto do acaso, é fruto de um planejamento de quem pegou o estado em 2023 com dificuldades nas contas, um estado quebrado, sem recursos para investir, muitas promessas, organizamos a casa e desde o primeiro momento, ainda dos primeiros 10 dias do nosso governo, estivemos com o presidente Lula e ele disse que não faltaria Pernambuco. E de lá para cá, a Transnordestina foi retomada, obras da adutora da Transposição Leste do São Francisco começa a deixar água na torneira da casa do povo pernambucano que não tinha acesso. A gente tem a primeira verdadeira política habitacional do estado de Pernambuco, que já entrega cerca de 30 mil casas ao nosso povo, o maior programa de regularização fundiária da nossa história, o maior investimento em educação na nossa história, a maior redução de filas de exames, cirurgias, o avanço no investimento em saúde e também a gente podendo contemplar o Juntos pela Educação, investindo mais de 2 bilhões de reais. Além disso, fechamos agora o mês de julho como de maior redução da série histórica desde 2003, medida de homicídios e de crime contra o patrimônio em Pernambuco, fruto de planejamento, capacidade de diálogo, de entrega, de quem soube arrumar a casa, montar time, mas sobretudo fazer parcerias. E daí o meu agradecimento ao governo federal, em nome do presidente e dos seus ministros, o ministro Rui Costa, Jader, Miriam, Renan, seus sucessores, que desde o primeiro momento se colocaram à disposição para que Pernambuco saísse do estado de estagnação econômica e de investimento e de geração de emprego, mais do que tudo, esperança no seu povo, e a gente pudesse estar agora contemplando, nesse momento, o maior investimento feito pelo estado de Pernambuco nos últimos 15 anos. Fecharemos esse ano com 8 bilhões de reais de investimento público, sem contar aqui no que a gente vai fazer, já está fazendo na companhia de saneamento e no próprios empresas indiretas, como o Porto Suape. Então, quando a gente fala de presidência da República, eu em 22 disse que trabalharia por Pernambuco e que a gente precisava discutir os problemas reais da nossa gente. O desemprego, a fome e o desalento. Hoje Pernambuco está de pé. A gente voltou a gerar esperança, mas sobretudo perspectiva de crescimento para o nosso estado. E eu não tenho dúvida nenhuma de que os próximos 4 anos serão os melhores 4 anos da história de Pernambuco, porque o estado está pronto, voltou a crescer e a gente agora vai avançar, modificando a nossa matriz econômica, permitindo geração de emprego e renda, mas sem deixar ninguém para trás, com forte programa e apoio na assistência social. Além disso, recurso direto nos municípios, com obras, ações e investimentos que permitem aos municípios pernambucanos hoje também estarem de pé, pagando suas contas, fazendo investimento e permitindo seu povo ser mais feliz no seu chão. Governadora, vou insistir um pouquinho para entender se há alguma composição do cenário local com o nacional. A senhora não tem candidato à presidência, então? Ou o seu candidato é o presidente Lula? E mais, qual vai ser o espaço do candidato do seu partido no seu palanque? Se ele for a Pernambuco, a senhora sobe no palanque do Ronaldo Caiado? Eu me filiei ao PSD em março do ano passado e o PSD, a quem eu agradeço muito, o presidente Kassab e todos que me receberam, hoje é o maior partido da história de Pernambuco. A gente construiu lá um trabalho que foi fruto da nossa ação durante o nosso governo. Mais de 80 prefeitos filiados, dos 184 municípios que temos, uma bancada de 10 deputados estaduais. Preparamos a nossa chapa para disputar as eleições. A gente apresenta não só a governadora, como a vice-governadora do estado, filiadas ao partido.
Túlio Gadelha é o nosso candidato a senador, nosso outro candidato a senador vem da Federação da União Progressista, Eduardo da Fonte, e uma ampla frente partidária, mas sobretudo com apoio popular, que vai disputar as eleições nesse ano. Desde o primeiro momento, quando eu discutia com o Kassab, ele sempre me colocou que o PSD tem liberdade em Pernambuco para construir o seu caminho. E o nosso caminho está escolhido, é o caminho do povo pernambucano e de quem está aqui para discutir os problemas do nosso Estado, aquilo que entregamos, mas sobretudo o que vem pela frente. Então, Ronaldo Caiado tem o meu respeito e o meu carinho, mas sabe que em Pernambuco a gente está trabalhando para que o nosso Estado continue crescendo, sem deixar ninguém para trás e com a liberdade de poder trabalhar a discussão política, mas sobretudo de ação do governo no chão do nosso território. Eu vou chamar a Isabel Mega, governadora, para participar da nossa entrevista. Isabel. Oi, governadora. Boa tarde. Bem-vinda mais uma vez aqui à CNN Brasil. A senhora teve uma configuração de chapa que demorou um pouquinho para sair e, no final das contas, tivemos uma configuração que não teve o nome que indicava ser o nome preferido, que era o nome do Miguel. Como que ficou a configuração final e como é que a senhora vê a relação com o PL, já que uma figura muito próxima sua, que é o deputado federal Mendonça Filho, do PL, ficou no outro campo. Como é que vai ser essa relação com o PL? O Mendonça Filho vai pedir voto para a senhora? O fato dele ser do PL não pode prejudicar um pouco a imagem da senhora junto ao eleitorado que estaria mais à esquerda, trazendo uma polarização Flávio Bolsonaro versus Lula também para Pernambuco? Olha só, a nossa chapa foi montada e eu quero agradecer a generosidade dos atores do União Progressista, tanto Miguel Coelho, presidente do União Brasil, como Eduardo da Fonte, através dos seus conjuntos políticos, das discussões que tivemos com os partidos apoiadores. Eduardo da Fonte é o nosso candidato, junto com Túlio Gadelha, ao Senado. Miguel Coelho coloca-se agora, inclusive durante a convenção realizada ontem, que apoia a nossa reeleição por entender que o processo de mudança que iniciou no nosso Estado, colocando o Estado numa nova perspectiva de liderança do Nordeste brasileiro, retomamos o seu protagonismo, mas sobretudo a autoestima do seu povo, aí ele está junto conosco. E eu quero agradecer a toda a sua dedicação, carinho e respeito. E aqui eu quero falar um pouco, e você está me dando a oportunidade, nós não estamos atrasados, né? A convenção terminou ontem, os prazos de convenção, a gente apresenta a nossa chapa, tem muita gente que ao longo desse tempo discutiu política, nós estamos discutindo trabalho e trabalhando muito por Pernambuco, e a gente apresenta uma chapa que tem o seu DNA nessa entrega que nós estamos fazendo ao nosso Estado dentro da construção do nosso grupo político. O PL lança um candidato avulso, tenho todo o respeito por Mendonça, mas ele não é o nosso candidato a senador da República. Os nossos dois senadores estão colocados, cada um tem a sua legitimidade, a sua trajetória, tem o direito de disputar a eleição, mas a gente apresentou a nossa chapa Pernambuco e nós vamos andar em todo o Estado falando sobre aquilo que fizemos, mas sobretudo sobre o que podemos fazer pela frente nas mais diversas áreas de Pernambuco. E o povo pernambucano me conhece muito de perto, eu disse que não haveria surpresas e não houve, e a gente agora, depois de fechado esse ciclo das convenções, a partir daqui, no próximo dia 15, começa a campanha e verdadeiramente a gente faz o debate que sempre fiz ao longo do nosso mandato e da minha vida política, no chão com o povo, colocando as discussões que dizem respeito a Pernambuco no centro do debate, porque o que a gente precisa é nosso povo feliz, não é discurso, retórica ou ideologia que enche a barriga, que transforma o hospital, que constrói novas ferrovias, rodovias, mas sim um trabalho sério, comprometido com o povo, que tem, sobretudo, o dever, liderado por mim como a primeira mulher governadora de Pernambuco, de cuidar de gente que se sentiu abandonada por muito tempo, de conversar com quem está em dúvida de maneira justa, onde o serviço não chegou, onde a gente não conseguiu avançar, para que a gente possa conquistar as mentes e os corações e aí poder disputar uma eleição baseada naquilo que a gente conseguiu entregar ao longo do tempo, mas numa visão de futuro muito clara para o nosso Estado. Governadora, a senhora trouxe muito bem uma visão de que o objetivo da senhora é a gestão de Pernambuco, além de questões partidárias. A senhora disse que Gilberto Kassab deu liberdade para a senhora, para fazer o apoio, a senhora indicou então o apoio a Luiz Inácio Lula da Silva. A minha questão é, caso a senhora seja reeleita e o vitorioso da eleição nacional seja Flávio Bolsonaro, a senhora está disposta a conversar, a dialogar com Flávio Bolsonaro? Deixa eu dizer, Pernambuco, no governo anterior ao nosso, brigou com 3 presidentes da República.
governo do PSB, ele brigou com o Lula, com Dilma, com Temer e com o Bolsonaro. O que demonstra que não se tratava de ideologia. Pernambuco estava sem projeto, fomos campeões de obras paralisadas no Brasil, segundo o relatório da Caixa Econômica, me entregue durante a transição do mandato em dezembro de 2022. E o que a gente precisa num Estado federado e num Estado pobre como o nosso, embora muito potente na sua economia, na força e coragem da sua gente, é construir relação federativa. Projeto na mão, Estado equilibrado para conseguir garantir investimentos, um ambiente de negócios favorável, transparente, em que as pessoas vêm para cá sabendo que tem um governo sério, que não quer ser sócia de nada, a não ser do sucesso de empreendimentos em Pernambuco que possam gerar emprego e renda para a nossa gente. E tem dado certo. É o melhor momento dos últimos 15 anos na geração de emprego e renda em Pernambuco. E o presidente da República, que será escolhido pelo povo brasileiro, neste ano de 2022, foi o presidente Lula e eu estava junto com ele. E sou grata a ele. E a gente vai ter uma discussão que vai se dar na esfera nacional sobre o governo federal. E eu sempre tenho a preocupação de a gente não buscar trabalhar rótulos. Eu tenho pessoas que voltam conosco, que estão dentro do PT e que estão em todos os partidos políticos do Brasil. E o que a gente representa é uma diversidade baseada na entrega do trabalho de quem quer levar Pernambuco a sério e que foge do discurso fácil e fala que parceria nos faz no discurso, mas se faz com obra e ação entregue na ponta, que é isso que a gente tem feito em obras de adutoras, de barragens, de estrada, de ferrovia, tudo isso em parceria hoje com o governo federal e com o presidente Lula. Governadora, em nome do Bastidores CNN, eu agradeço a sua participação aqui no jornal, na CNN Brasil. Raquel Lira é governadora de Pernambuco e busca a reeleição no estado. Um bom trabalho, até uma próxima. Obrigada. Obrigada pela oportunidade de a gente poder conversar sobre Pernambuco. Um abraço grande. Obrigado, governador. Espaço sempre aberto aqui no Bastidores CNN. E obrigado, Isabel Mega, por ter viabilizado essa entrevista.